Fala, gurizada, beleza? A gente vai agora falar um pouquinho sobre um ponto bem importante do triângulo, que é o seu incentro. Vou mostrar para vocês aqui, utilizando o nosso GeoGebra, o que é o incentro. Para começar, a gente começa determinando um triângulo qualquer. Então, eu dei aqui para o programa 3 pontos quaisquer, fiz esse triângulo aqui, vou pedir, inclusive, dar nome, ó. Aquele vértice ali é o vértice A, esse vértice aqui é o vértice B, e esse vértice aqui é o vértice C. Para a gente achar o incentro, a gente vai trabalhar com as bissetrizes desse triângulo. Então, a gente pega aqui a reta bissetriz e eu vou desenhar as três bissetrizes. Ó, eu digo o ângulo para ele, primeiro o ângulo CAB, desenhou essa reta aqui, que é uma reta que divide o ângulo exatamente na metade. Ó. Essa é a reta bissetriz do vértice A. Depois, aqui no ângulo B, eu faço uma segunda bissetriz que divide esse ângulo aqui na metade. E por último, vou pegar o ângulo ACB. E aí eu tenho esse ângulo aqui dividido, esse aqui de cima dividido ao meio. Beleza? E aí acontece uma coisa muito louca, olha só. As três bissetrizes se encontram exatamente no mesmo ponto. E esse ponto aqui é que se chama incentro. Então, tu pode lembrar que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Agora, o que isso quer dizer? Eu vou botar aqui mais um pouquinho para o lado, para a gente enxergar isso melhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ponto aqui vai ser justamente o centro de um círculo que está inscrito nesse triângulo. Então, tu pode imaginar, por exemplo, um círculo aqui nessa posição, ó. Estou tentando fazer aqui com a mãozinha. Como é que vai ser esse negócio? Para a gente enxergar, ó, primeiro eu vou desenhar esse segmento, ó, que une o centro até um vértice, depois do centro até o outro vértice, depois do centro até outro vértice. Eu vou fazer isso para a gente poder esconder essas retas aqui, porque no fim das contas eu não preciso de todas. Ó. Então eu tenho aqui o esconder objeto, tá vendo? Eu escondo essa reta, escondo essa reta daqui e escondo essa reta daqui. Eu peguei só os segmentos que são bissetriz, ó, que divide o ângulo na metade. Como eu já sei que o centro da circunferência vai estar aqui, o que está faltando é achar o raio dela. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui uma reta perpendicular. Uma reta perpendicular é uma reta que faz ângulo de 90. Então, eu quero uma reta que faça ângulo de 90 com relação a esse lado aqui. Então, eu vou selecionar esse lado. Todas essas retas aqui, uma mais para lá ou mais para cá, são perpendiculares. Mas eu quero uma perpendicular que passe exatamente ali no centro. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque agora eu encontrei, quando eu traço essa perpendicular, eu encontro esse ponto aqui, ó, que é o ponto de intersecção dela com o lado, e eu vou unir o centro até esse ponto aqui. Essa reta aqui inteira agora eu não preciso mais, e o que eu quero que vocês enxerguem, então, é essa medida que eu marquei aqui. Ó. Lembra que a reta que foi construída foi uma reta perpendicular, né? Então, se ela foi uma reta perpendicular, eu vou marcar o ângulo aqui, esse ângulo tem que ser um ângulo de 90. Ó. Inclusive, ele dá ali o 90, nem preciso pedir para ele não deixar o 90 escrito, só a marquinha ali do 90. E esse aqui vai ter que ser 90 também. Então, eu vou marcar esse ângulo, ele vai ser, vamos ver se eu consigo fazer ele aparecer aqui, está aqui. De novo, 90 aqui não precisa ficar escrito. O que é interessante? Ó? Interessante que esse segmento aqui, como ele é perpendicular, vamos só botar ele aqui tracejado para ficar mais bonitinho. Então, como ele é perpendicular, essa distância aqui é justamente o raio da circunferência que vai estar inscrita nesse triângulo. Então, agora eu sei que essa circunferência tem centro aqui nesse ponto, ó, e ela vai ter justamente esse raio, que é essa medida que eu marquei aqui, que é perpendicular com relação ao lado AB. Esse ponto, então, se chama incentro, porque ele é o centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo, certo? A gente pode, por exemplo, apagar agora essas bissetrizes aqui. Opa. Vamos apagar essas bissetrizes aqui, apagar essa e essa, e aí fica bem bonitinho da gente enxergar o círculo inscrito no triângulo. Beleza? Fechou, galera? Esse foi o nosso incentro. Valeu! Fala, gurizada! Beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre o circuncentro de um triângulo. O circuncentro tem esse nome
porque ele vai ser justamente o centro do círculo circunscrito ao triângulo. Então eu comecei escolhendo um triângulo qualquer aqui, ó. Eu vou dar nome para os vértices, aquele ali é o vértice A, este daqui vai ser o vértice B e aquele ali vai ser o vértice C. Estou aqui usando o programa GeoGebra, que é bem legal. O que eu faço agora? Eu vou começar a trabalhar com as mediatrizes de um triângulo. O que são as mediatrizes? Mediatriz é uma reta que passa, como diz o nome, pelo ponto médio de um segmento dado. E além disso, ela vai ter que ser perpendicular. Então, se tu pegar, por exemplo, essa base AB, tu começa localizando o ponto médio, vou fazer isso aqui no GeoGebra, ó. Ponto médio, eu digo que eu quero o ponto médio entre o A e o B. Eu tenho esse ponto que apareceu ali no meio. A mesma coisa entre o B e o C, eu tenho aquele ponto médio, e a mesma coisa entre o A e o C. Marquei os 3 pontos médios do triângulo. Para quê? Porque agora eu vou pedir uma reta perpendicular a cada um desses lados, passando exatamente nesse ponto médio. Ó. Então, uma perpendicular a esse lado, passando nesse ponto médio, deu essa reta aqui. Isso aqui se chama reta mediatriz. Mediatriz do lado AB. Depois eu vou pegar a mediatriz do lado BC. Ela é perpendicular e passa no ponto médio. Depois eu vou pegar a mediatriz do lado AC. Pronto. Desenhei as 3 mediatrizes. O que é interessante de perceber aqui é que, de novo, essas mediatrizes se encontram em um ponto único, que é aquele pontinho que eu marquei ali. Ele é um ponto de intersecção das 3 mediatrizes. Tanto que se eu resolver ficar mexendo na posição do triângulo, a gente pode mexer como a gente quiser, mas elas sempre vão ter que se encontrar num ponto só. Esse ponto é justamente o ponto que se chama circuncentro, porque ele vai ser o centro de uma circunferência que está inscrita. Então, o que eu vou fazer? Olha só, desculpa, que está circunscrita, por isso circuncentro. Então, eu vou esconder cada uma dessas mediatrizes, agora eu não preciso mais delas, ó, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tampouco preciso desses pontos médios, já usei. Agora eu fico só com o circuncentro, então eu vou pegar uma circunferência. Essa circunferência vai ter centro no circuncentro e eu vou escolher qualquer vértice. Ó. Por exemplo, ela pode passar lá pelo vértice C. E aí o que acontece é que automaticamente ela também passa pelos vértices A e B. Vou mexer nesse triângulo aqui, puxar um pouco mais para cima, para lá, por exemplo. O que é interessante de perceber do circuncentro, primeiro, ele é o ponto de encontro das mediatrizes, e segundo, se ele é o centro, como eu estou mostrando para vocês, isso significa ó, que se eu traçasse um segmento do A até o centro, depois um segmento do C até o centro, e depois um segmento do B até o centro, tu vai concluir comigo que cada um desses 3 segmentos é justamente o raio dessa circunferência. Eu até vou deixar, para ficar mais bonitinho, vou deixar esse raio aqui com estilo tracejado para a gente enxergar. Vou até fazer a mesma coisa com os outros 2. Esse aqui é tracejado. Vou deixar, peraí que não deu, vamos de novo. Esse aqui é o nosso tracejado. E eu vou deixar os outros 2 tracejados também. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o circuncentro, claro que ele é equidistante a cada um dos vértices. Essa distância aqui é igual a essa distância daqui, que é igual a essa distância daqui. Certo? Foi, galera. Esse é o nosso circuncentro. Valeu. Até mais. Fala, gurizada. Beleza? Vamos nesse vídeo agora falar de mais 2 pontos notáveis do triângulo, que são os chamados pontos ortocentro e baricentro. A gente falou já sobre o incentro e sobre o circuncentro e agora vamos falar dos 2 que estão faltando. Para a gente falar primeiro do ortocentro, a gente constrói um triângulo qualquer, como eu tenho feito nos outros vídeos, e o ortocentro vai ser obtido através das alturas desse triângulo. Então, como é que a gente desenha uma altura? Eu vou pedir aqui ó, uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que faça ângulo de 90 graus com a base e passando exatamente naquele vértice oposto lá. Se eu considerar esse segmento aqui como base, quando eu faço uma reta aqui perpendicular, eu vou conseguir achar a altura. Eu vou já deixar marcado aqui que esse ângulo é um ângulo de 90.
É importante vocês perceberem que quando eu desenho a altura, não necessariamente essa altura divide a base em dois pedaços iguais, né? São dois pedaços aqui diferentes entre si. E aí um deles tem um ângulo de 90, deixa eu tirar aqui e marcar esse ângulo de 90. Então eu tenho um ângulo de 90 no lado direito, depois eu tenho mais um ângulo de 90 aqui no lado esquerdo, certo? Então a altura, essa na verdade não é exatamente a altura, ela é a reta suporte da altura. Para marcar a altura, eu vou pegar agora um segmento de reta que une esse ponto com esse ponto aqui, e aí eu posso esconder finalmente a reta que eu desenhei antes, fiquei só com aquela altura ali, certo? Então essa, na verdade, até não é correto a gente dizer que ela é a altura do triângulo, ela é, na verdade, uma das alturas do triângulo, certo? Ela é uma das alturas, é a altura que eu acho se eu considerar isso aqui como base. Mas eu posso repetir esse processo pegando de novo uma reta perpendicular, ó, agora com relação a essa base, e passando nesse ponto, e depois com relação àquela base e passando naquele ponto. Essa posição aqui desse triângulo não está muito legal para a gente. Vou botar ele mais assim para baixo para a gente enxergar melhor como é que ele ficou. Então, isso aqui era uma das alturas. Agora, isso aqui também é uma altura, considerando aquele outro segmento lá como base. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Ó. Eu vou primeiro marcar esses pontos de intersecção. Eu tenho esse pontinho de intersecção aqui e esse pontinho de intersecção. E lembra que essas retas são perpendiculares. Então, esse ângulo aqui ó, tem que ser um ângulo de 90. Vou fazer no sentido contrário aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90. Ó. E depois, lá em cima, eu vou ter que ter um ângulo de 90 também. Posso agora, de novo, utilizar o segmento para desenhar essa altura aqui e já escondo essa reta suporte. Vou fazer exatamente a mesma coisa ali em cima. Eu quero este ângulo daqui, do contrário de novo. Pega esse vértice, ali está o ponto de intersecção, depois aquele ângulo de lá. Então, esse ângulo aqui também é um ângulo de 90. E, por último, o ângulo pegando esses vértices aqui, no sentido contrário, para ele sair direitinho. Veja, então, que essas três alturas se encontraram no mesmo ponto. Ó. É esse ponto aqui que a gente chama de ortocentro de um triângulo. Então, o ortocentro do triângulo é o ponto de encontro das três alturas. Não cheguei a marcar a última aqui, e ela ficou, então, agora sim, nessa posição. É bem bonitinho a gente perceber onde é que esse ponto se encontra. Então, eu vou só alterar aqui o estilo desses segmentos, para eles não ficarem tão forte, vou deixar a altura um pouquinho mais fraquinha, ó. Essa daqui. Deixa eu apagar essas retas aqui que elas não têm utilidade mais. Beleza, e vou copiar agora esse estilo, copiar estilo visual, e apagou a outra ali. Deixa eu botar de novo. Exibir, esconder objetos. Essa daqui, agora sim. E vamos copiar o estilo para as outras duas. Pega essa daqui, copia para cá e para cá. Beleza? Enxergamos o ortocentro. Vou dar um nomezinho aqui para ele. Ó. Então a gente pode acrescentar para o ortocentro o nome dele, que é o ponto de encontro das alturas. E aí ele vai deixar escrito ali, exibir rótulo, esse é o nosso ortocentro. Vou deixar o ortocentro para vocês verem, deixar ele aqui no triângulo, mas agora vamos marcar o que seria o baricentro do triângulo. O baricentro é um outro ponto, que não é mais um ponto de encontro nem das alturas, nem das mediatrizes e nem das bissetrizes, que foram aqueles que a gente já viu. O baricentro vai ser o ponto de encontro das medianas. O que é uma mediana? A noção de mediana é uma noção bem importante. Primeiro eu vou tirar esses pontinhos aqui para não confundir. Mediana tem que ser um segmento que une o vértice de um triângulo com o ponto médio do seu lado oposto. Então eu vou tirar aqui, botar o esconder para esses pontos aqui não nos atrapalharem, e eu vou marcar o ponto médio de cada um dos lados. Ó. A gente pega ponto médio daqui com aqui, deu aquele ponto ali do meio.
Depois eu quero o ponto médio desse com relação a esse, deu aquele ponto ali do meio, bem próximo de onde está tocando a altura, por sinal. Depois o ponto médio entre esses dois, deu esse ponto aqui do meio. Nota que se eu mexer no triângulo, ó, o ponto médio fica marcado em qualquer caso, certo? Agora eu vou desenhar, então, as medianas. O que é a mediana? A mediana tem que ser um segmento, vamos começar por esse aqui, ó, que vem desse ponto e chega lá no ponto médio. Pega um vértice e vai até o ponto médio. Aqui ela vem desse ponto e chega lá no ponto médio. E aqui ela vem desse ponto e chega lá no ponto médio. Ó, o que aconteceu? As três medianas, vocês estão vendo claramente que elas não coincidem com as alturas. Elas são segmentos diferentes dentro do triângulo. Mas elas também têm um ponto de intersecção em comum. E esse ponto aqui, esse eu acho que é mais famoso, a galera lembra mais, que o nome dele é baricentro. Porque ele aparece lá na geometria analítica, né? O baricentro normalmente é mais lembrado pelos alunos. Deixa eu botar esse ponto maior aqui, o nosso baricentro. Né? Então, o baricentro vai aparecer aí para vocês. Ele é o ponto de encontro das medianas. E aí, galera, claro, né? Por favor, não vamos confundir mediana com mediatriz. São coisas diferentes. Então, aqui no tracejado, eu tenho as alturas do triângulo que formam o ortocentro dele. Ó. Enquanto nas linhas contínuas eu tenho as medianas do triângulo que formam o baricentro dele. E claro, assim como a gente viu no último vídeo, se eu não me engano, essas coisas podem coincidir. Ó, eu tenho, por exemplo, aqui uma situação em que o baricentro coincide com o ortocentro. Claro, para isso, vocês sabem, o triângulo tem que ser um triângulo equilátero. Beleza? Foi para todo mundo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Fala, gurizada. Beleza? Nos últimos vídeos a gente viu os pontos notáveis do triângulo e agora, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês todos eles juntos, no mesmo triângulo, que a gente consegue fazer uma comparação bem bonitinha. Então, eu vou começar aqui, ó, desenhando um triângulo qualquer. Vou pedir aqui que a gente deixe os nomes, exibir rótulo. Então, esse aqui vai ser o triângulo ABC. Certo? E eu vou construir com vocês agora cada uma das medidas necessárias para a gente fazer os pontos notáveis. Então, a gente vai aproveitar para revisar esses conceitos, tá? Vamos começar utilizando as bissetrizes. Então, a gente vem aqui no nosso programa GeoGebra. Vou pedir para ele onde é que está, aqui a reta bissetriz. Então, eu quero a bissetriz do ângulo CAB. Depois, eu quero a bissetriz do ângulo ABC. Que não foi. Depois eu quero a bissetriz do ângulo ABC. E por último, a bissetriz do BCA. Lembra que as bissetrizes se encontram no mesmo ponto. A gente viu isso num dos vídeos anteriores, certo? Esse pontinho aqui, ponto de encontro das bissetrizes, é que é o chamado incentro. Então, olha só, vamos lá para as propriedades. Eu vou deixar escrito o nome dele aqui, ó. Incentro, vai aparecer ele numa outra cor. Vamos botar o incentro em azul, por exemplo. E vamos botar esse ponto maiorzão aí para a gente poder enxergar bem direitinho ele. Então, apareceu ali o incentro em azul. E eu vou deixar o nomezinho dele ali. E aí, as nossas bissetrizes já não são mais necessárias. Então, eu vou apagar elas. Vou deixar apagar, não. A gente vai deixar elas escondidas para ficar com foco só no incentro, beleza? Agora vamos pegar não mais as bissetrizes, mas eu vou usar agora as mediatrizes. Lembra que mediatriz é uma reta que vai passar no ponto médio de um segmento. Então, se eu pegar o segmento AB, a mediatriz vai passar no ponto médio, simultaneamente a ser perpendicular. Então, ela passa aqui no ponto médio do AB e faz ângulo de 90. Eu tenho um ângulo de 90 dos dois lados. Depois eu vou pegar a mediatriz entre B e C e depois eu vou pegar a mediatriz entre A e C, certo? Ó, a gente viu isso também. As três mediatrizes se tocam no mesmo ponto. Já marquei o pontinho ali, vou apagar as três mediatrizes. E esse pontinho aqui, vamos deixar ele maiorzão, mais bonito. E vamos dar o nome para ele, o ponto de encontro das mediatrizes, que é o chamado circuncentro. Circuncentro,
ponto de encontro das mediatrizes. Eu vou deixar ele maior aí para a gente poder enxergar. Vamos dar uma cor para ele também. Nosso circuncentro vai ser roxinho aqui, para a gente diferenciar do incentro. Lembra que o incentro é o centro do círculo inscrito, o circuncentro é o centro do círculo circunscrito. Então já temos 2 pontos. Agora a gente vai trabalhar com as medianas do triângulo. Então, mediana precisa do ponto médio. Ó. Então eu vou marcar o ponto médio entre A e B, depois eu vou marcar o ponto médio entre B e C, e agora o ponto médio entre A e C. A mediana, lembra, é uma reta que passa pelo vértice e pelo ponto médio do lado oposto. Ó. Então, passando lá no C e nesse ponto médio, depois passando no B e nesse ponto médio, e depois passando no A e nesse ponto médio. Essas são as retas medianas, ou as retas suporte das medianas. As 3 medianas se encontram no mesmo ponto. Olha que lindo. Ali eu acho que eu marquei meio mal, vou marcar de novo. Elas têm aquele pontinho de intersecção ali. E o ponto de encontro das medianas tem nome. Então vamos de novo botar os nomes aqui. Lembra? Ponto de encontro. Esse é super importante. Ah, curioso que tenha aparecido o ponto G ali, porque normalmente é essa letra que se usa mesmo para a gente se referir ao baricentro do triângulo. Então, baricentro do triângulo, eu vou botar a cor verde aqui para o baricentro. E vamos botar o baricentro grandão aqui para a gente poder diferenciar bem dos outros dois. Está ali o nosso baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. E aí, como eu já usei as minhas retas medianas, eu vou apagá-las. Foi? O que está faltando agora? O que falta para nós é o ortocentro. Eu vou aproveitar e ainda apagar esses pontos médios aqui, porque eles também não vão ter mais utilidade. O que falta agora para a gente é o ortocentro. O que é o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro entre as alturas. Então, a altura, para eu traçar, eu pego uma reta perpendicular, certo? Porque a altura tem que sempre fazer ângulo de 90. E essa reta perpendicular vai ter que passar lá no vértice. Ó. Então, ela vai passar no vértice C e ser perpendicular a esse segmento BA. Essa é a altura relativa à base AB, ou BA. Só que, se eu considerar BC como base, a altura vai estar nessa posição aqui, vai do A perpendicular até aquele outro vértice, essa é a altura relativa ao BC, e depois eu tenho a altura relativa ao AC, e olha que bonito e lindo isso aqui, ó. As 3 alturas se tocam no mesmo ponto. As alturas ou as retas suportes dessas alturas que para nós aqui dá no mesmo. Eu vou de novo botar o nome, o ponto de encontro das alturas, é o chamado ortocentro de um triângulo. Vamos botar o ortocentro numa outra cor, vamos botar um laranjinha para o ortocentro, e vamos botar ele bem grande aqui também para a gente enxergar todo mundo junto. Então tá aqui o ortocentro, ó. Exibe o rótulo, beleza, ótimo. E aí a gente enxerga agora finalmente os 4 pontos notáveis no triângulo. Olha que louco, todo triângulo, todos os triângulos têm um incentro, um ortocentro, um baricentro e um circuncentro. Então, a partir de agora, vocês têm que lembrar que vocês podem até tentar imaginar, quando tu olhar para um triângulo, tenta imaginar onde está o ortocentro desse triângulo, onde está o incentro desse triângulo e assim por diante, certo? Fica bem bonitinho da gente enxergar as posições entre eles. Percebam ainda o seguinte, 2 propriedades interessantes. Ó. Se vocês fixarem o olho de vocês no baricentro e no incentro, vocês percebem que o baricentro e o incentro são pontos sempre internos ao triângulo. Agora, o circuncentro e o ortocentro podem estar fora do triângulo. Especialmente no caso do circuncentro, é importante vocês enxergarem. Porque lembra que o circuncentro é o centro de um círculo que está circunscrito. Então, vamos pegar aqui uma circunferência. Ó. Se eu botar uma circunferência com centro no circuncentro, essa circunferência tem que ser exatamente uma circunferência circunscrita. Certo? Vamos deixar essa circunferência aqui um pouquinho mais fraquinha. Vou botar uma espessura da linha mais fraca aqui para ela não ficar tão forte aqui no desenho. Então, percebe aqui a circunferência, ó. O que eu acho que é interessante a gente enxergar, que eu acho que é bonito a gente enxergar, é que esse circuncentro pode estar fora do triângulo.
Então aqui é um exemplo disso. Ó. Se a gente pegar o triângulo ABC nessa posição, nota que o baricentro está aqui, o incentro, que é o centro do círculo inscrito, está nesse pontinho azul aqui, o circuncentro, que é o centro do círculo circunscrito, está fora, enquanto o ortocentro está fora também. Se eu clicar aqui nesse ponto, ó, eu vejo todas as retas que a gente usou para poder fazer esse desenho. Então, cada um desses pontos aqui é a intersecção de 3 dessas retas, certo? Fica agora a seguinte pergunta, gurizada. Pode acontecer do circuncentro, do incentro, do baricentro e do ortocentro ficarem todos eles juntos no desenho? Uma coisa legal de fazer é a gente tentar enxergar quando que isso de fato acontece. Ó. E vocês vão ter que enxergar comigo, vamos ver se eu consigo fazer, que esses pontos todos vão coincidir caso esse triângulo seja mais ou menos, mais ou menos assim, isso aqui. Ou seja, quando o triângulo for equilátero. É isso que o triângulo equilátero tem, uma das coisas que o triângulo equilátero tem de mais interessante. É o fato de que no triângulo equilátero, ó, circuncentro, ortocentro, baricentro e incentro, todos eles coincidem. Mas vejam como é difícil conseguir fazer isso. Se eu for olhar para as retas, ó, olha que interessante. O que a gente enxerga claramente? Se vocês olharem, por exemplo, para essa reta que eu estou te mostrando aqui com a mãozinha, percebe que, por um lado, ela divide o ângulo ao meio, então ela é a bissetriz. Por outro lado, ela é perpendicular aqui embaixo, que quer dizer que ela é a altura. Por outro lado, ela passa no ponto médio, e sendo perpendicular quer dizer que ela é também a mediatriz. E por passar no ponto médio, ela é a mediana. Conclusão, o triângulo equilátero é interessante porque todas as retas importantes, mediatriz, mediana, bissetriz e altura, todas elas coincidem. Como elas coincidem, os pontos notáveis acabam coincidindo também, certo? Se eu mudar de posição, aí, ó, todas as retas vão de novo ficar em posições diferentes. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!